De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Wesley Gamaliel e esse é o De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube da ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Toda semana a gente reúne aqui as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Hoje eu vou começar um pouco diferente, chamando para trazer os destaques e as hashtags ele, o Filipinho. Felipe Oliveira, quais são os seus destaques, as suas hashtags? E aí, Wesleyzinho, beleza? Estamos aqui mais uma vez com destaques. Hashtag defesa do consumidor, hashtag alta velocidade e hashtag Teleton. Acho que você vai gostar dessa última para fazer alguma piada, né? Ah, com certeza. Gustavo Torniero sempre está aqui com a gente. Seja bem-vindo também. Os seus destaques, as suas hashtags do programa de hoje. Muito obrigado, Wesley. E as minhas hashtags de hoje são hashtag pesquisa de diversidade e inclusão, hashtag contratação de pessoas com deficiência e hashtag Libras, Wesley. É isso, e você participa com a gente aqui no nosso WhatsApp 11920061342 e se você não for inscrito no canal, se inscreva e você também pode compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativando o sininho, você recebe as notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui do canal YouTube ONCB na rede. Vamos falar com Gustavo Torniero e recursos para pessoas com deficiência em empresas. Tem algum problema com eles, Gustavo? Me conte tudo. Wesley, recursos para a inclusão de pessoas cegas e com baixa visão ainda são exceção nas grandes empresas. Isso é o que indica uma pesquisa de diversidade e inclusão do Instituto Etos em parceria com a revista Época. Essa pesquisa foi feita com 169 empresas. Então, as tecnologias assistivas e outros recursos são exceção nas grandes empresas. 37% oferecem recursos tecnológicos, só 37%. 30% oferecem comunicação em braille, lembrando que braille, né, ali pode ser considerado também uma tecnologia assistiva, né, um recurso para pessoas com deficiência. E 29% oferecem acessibilidade por meio de audiodescrição. A gente tem alguns dados positivos também, poucos, mas temos. 79% dessas empresas possuem programas para a contratação de pessoas com deficiência com metas para acompanhar o desenvolvimento dos profissionais. E 77% dessas companhias utilizam a Libras, a língua brasileira de sinais, Wesley. É isso, primeiro destaque do Gustavo Torniero aqui no nosso De Olho na Inclusão e agora eu aciono Felipe Oliveira, porque teve seminário do governo federal para falar sobre acessibilidade de consumidores com deficiência. Felipe Oliveira, a ONCB esteve representada, é isso? É isso mesmo, Wesley. A ONCB esteve representando o segmento de pessoas cegas e com baixa visão. O presidente Beto Pereira esteve lá. Era um seminário sobre acessibilidade do consumidor. Foi promovido pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, é do Ministério da Justiça, e organizado pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E o Beto parabenizou, né, os organizadores desse evento por tratar de um tema tão importante. E ele levantou ali uma bandeira que a ONCB há algum tempo já vem falando, já vem demonstrando a importância de se tratar desse assunto, que é a questão da acessibilidade das maquininhas de cartão de crédito, né? Tantas ali que não tem nenhum recurso, que dependem da gente pedir para alguém colocar a senha para a gente. Ele falou que a responsabilidade por colocar acessibilidade nas maquininhas não tem que ser das empresas, não da pessoa com deficiência visual que vai contornando ali a falta de acessibilidade, encontra um aplicativo de um jeito, vai dando seus pulos ali para conseguir usar, né? Ele, enfim, falou que a ONCB vem há 10 anos propondo sugestões, além de pedir mudanças, né, de pedir providências. E tá, enfim, a ONCB segue aí atenta a essa questão, a esse assunto. Aí no evento também foi tratado de temas como telefonia, serviços em geral, enfim, um debate bem amplo ali, contou com a participação da ONCB.
E acho que vale lembrar, né, que a própria Organização Nacional de Cegos do Brasil participou do desenvolvimento de uma maquininha acessível, tem opções já no mercado para melhorar a situação, não é, Wesley? Exato, e isso está dentro daquilo que você mesmo disse aí, que foi uma das falas do Beto, que além de cobrar, a ONCB está aí propondo soluções e dando alternativas para promover a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência e, nesse caso específico, de deficiência visual. Gustavo Torniero, venha para cá, você que anda de Uber para lá e para cá, você poderá ser contratado pela empresa? É essa a notícia que você vem trazer para a gente? É, Wesley, não só de Uber, de aplicativos de transporte, é um programa da Uber para contratar pessoas com deficiência. Olha só que legal. São 20 vagas e os selecionados vão ficar na cidade de São Paulo a partir de janeiro de 2023. São 2 meses de treinamento imersivo ali na empresa e mais 10 meses que os profissionais, os que estão sendo treinados ali, né, quase um programa de trainee, vão passar por todos os departamentos ali da empresa em rodízio, né, passando por todas as áreas da empresa. Os participantes vão ser remunerados e a expectativa é, sim, de efetivar esses profissionais. Os candidatos podem ter experiência em qualquer área, inclusive como estagiários. E olha só que informação interessante e importante, Wesley. Não é obrigatório o conhecimento de inglês, apesar de ser uma empresa gringa aí, né? Normalmente a gente vê processos de contratação de pessoas com deficiência exigindo, inclusive, fluência em inglês. Claro que para áreas de liderança isso é importante, mas achei um detalhe interessante sobre esse processo da Uber. As inscrições vão até o dia 16 de novembro, então essa é a oportunidade aí da Uber. O link já está na descrição, viu, Wesley? Para as pessoas poderem se candidatar. Tá ok, Gustavo Torniero. O link já está na descrição aqui do nosso De Olho na Inclusão e você pode obter mais informações. Hoje o De Olho na Inclusão tem a entrevista da semana e como eu não quero dar spoiler sobre o assunto, eu vou deixar que você mesmo fale, Marcos Aurélio, qual é o seu destaque, a sua hashtag do nosso De Olho na Inclusão de hoje. Hashtag Pessoas com Deficiência, as consequências da Covid-19. Eu vou conversar agora com Diego Silva. Diego Ferreira Lima Silva é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, a Universidade de Brasília. E ele está terminando a tese de doutorado sobre esse tema, a pesquisa sobre esse tema. Fala com a gente diretamente da capital federal. Diego, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí pelo De Olho na Inclusão. E, óbvio, um agradecimento especial à Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Estamos por aqui. Beleza. Diego, conte pra gente, primeiramente, o que motivou você a fazer uma pesquisa desse tipo? Fale um pouco sobre o teu perfil como pessoa, como cidadão, e por que isso motivou você a fazer a pesquisa. Então, primeiramente, acho que se todo mundo pensar e fizer um esforço de memória, vai lembrar de alguma pessoa com deficiência que já esteve na sua convivência. No meu caso, a minha avó materna, meu tio paterno, um grande amigo de universidade. Então, isso sempre foi despertando em mim um olhar diferenciado em relação à deficiência e perceber como esse público está na sociedade. Fora isso, né, já durante o doutorado, eu estava com a cabeça pensando em outro tema de tese e estava também trabalhando no Ministério da Saúde. Naquela ocasião, o Ministério da Saúde, pelas organizações representativas da pessoa com deficiência, foi instado a inserir a informação se a pessoa tinha deficiência ou não na ficha que identificava os diagnósticos da Covid-19, os casos suspeitos, os casos de internação. E o Ministério da Saúde, naquela ocasião, negou. E eu fiquei assim, extremamente chateado, implicado com aquilo, o que culminou que eu acabei saindo do Ministério da Saúde. Para mim foi difícil conviver com essa decisão. Eu trabalhava na Coordenação Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, então, para mim, era impossível conviver com isso. Então, eu mudei completamente a minha tese para investigar, então, os impactos da Covid-19 nessa população com deficiência. E o que você percebeu? Quer dizer, qual é a principal constatação dessa tese de doutorado, dessa pesquisa que você está concluindo? Então, eu vou dividir aqui em dois lados. Um lado que não tem a ver exatamente com a infecção com o vírus e, do outro lado, um outro ponto de vista que tem a ver com a infecção com o vírus. Então, desse lado primeiro, onde a gente
as pessoas com deficiência que não tiveram contato com o vírus, não se infectaram, não tiveram diagnóstico positivo, a gente percebe muitos prejuízos ligados à reabilitação, à manutenção das suas atividades de reabilitação, a necessidade da fisioterapia, a necessidade da fono, por exemplo. Isso foi interrompido e prejudicou muita gente. E, por outro lado, também as relações de trabalho. As pessoas com deficiência são, proporcionalmente, aquelas que mais têm trabalho informal. Então, na necessidade de se isolar, ou elas se isolavam e perdiam sua renda, ou elas se expunham e estavam mais suscetíveis ao vírus. Do outro lado de cá, quando a gente fala de infecção e tal, na nossa tese eu já discuto resultados epidemiológicos de diversos países, pelo menos 20 países. Então, a gente consegue perceber, primeiro, que o principal vetor que contamina, vamos dizer assim, que transmite a infecção para a Covid-19 para as pessoas com deficiência são seus próprios cuidadores, seus familiares, né? Já restritas, principalmente ao seu ambiente doméstico, essas pessoas acabam transmitindo o vírus para as pessoas com deficiência nas ações de cuidado cotidiano. E, por outro lado, uma vez infectada e, por conseguinte, né, mais uma vez, há internações, uma vez causando internações, a gente percebe que entre pessoas vítimas da Covid-19 que se internaram em mais de 20 países, a gente percebe que aquelas que têm deficiência chegam a ter um desfecho de morte, uma letalidade acima até 18 vezes do que pessoas que não têm deficiência. 18 vezes. Quantas pessoas você, através de sua pesquisa, entrevistou? Quantas pessoas? A gente teve respostas no questionário de em torno de 14 mil pessoas de todos os estados do Brasil, de todas as capitais, e fizemos entrevistas em profundidade em pelo menos 130 pessoas. Nossa, 130 em profundidade, 14 mil no questionário. É um campo mostral, sem dúvida, bem grande. Diego, agora, uma coisa é a resposta das pesquisas. Outra coisa, que também deve ser muito importante para a sua análise na tese de doutorado, é conhecer o mapeamento de quem são e quantas são as pessoas com deficiência no Brasil. O último dado mais concreto que temos é o do censo de 2010. É muito difícil ter esse mapeamento no Brasil? Sim, Marcos, é difícil. O primeiro mapeamento estatal sobre pessoas com deficiência no Brasil ocorreu em 1890, ainda no tempo do Império. De lá para cá, a pessoa com deficiência participou de vários censos, em todos eles desde 1970. Só que o que acontece? As perguntas que definem a pessoa com deficiência em cada censo, para que as pessoas se identifiquem ou não, dizendo se elas têm ou não deficiência física, visual, elas são diferentes. Em todos os censos, as perguntas mudaram, né? E o que é que isso traz como consequência? Traz como consequência, primeiro, que a gente não consegue perceber se a deficiência aumentou, diminuiu, se tem mais cegos, mais pessoas com deficiência física, etc. E, ao mesmo tempo, a gente muda quem é o público da deficiência. Num censo você pode ser pessoa com deficiência, no outro você pode não ser contado. Então, é muito difícil hoje a gente ter um número exato de pessoas com deficiência no Brasil por conta dessas questões delicadas que envolvem a definição de perguntas no censo. Certo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre um dado bem interessante e curioso que eu fiquei sabendo. É verdade que sua tese de doutorado sobre as consequências da pandemia nas pessoas com deficiência virou filme? Sim, virou filme. Foi lançado agora, dia 22 de agosto, com muito orgulho, com muito carinho. Nesse mergulho de entender quais eram os perfis desses 14 mil pessoas que responderam à pesquisa, das pessoas que participaram das entrevistas em profundidade, a gente entendeu que havia histórias ali que se repetiam dentro das pessoas com deficiência e havia alguns personagens. Então, em diálogo com o meu orientador, com o professor Everton, aqui da UNB, e outros colegas, eu consegui convencê-los, numa madrugada, de que era importante a gente utilizar a linguagem cinematográfica para traduzir esse conhecimento. Porque uma tese, Marcos, você bem sabe, quem vai ler uma tese de doutorado, né? Quem vai ler artigos, se não for também um outro pesquisador, um outro colega. Então, a ideia foi produzir um documentário, ele foi produzido com 6 personagens ao longo do Brasil, com diferentes deficiências. Nós conseguimos ter uma equipe descentralizada para captar essas informações e nasceu o Pandora, né? Que é um filme que conta histórias da deficiência a partir da narrativa de pessoas com deficiência e suas famílias. São 6 personagens ao longo do Brasil e foi lançado agora, está disponível no YouTube com a versão acessível também, com recurso de acessibilidade, audiodescrição, legendas. E tem outra versão sem esses recursos. Espero que um dia seja natural a gente sempre ter versões somente com recurso de acessibilidade. Olha, gente, se quiser, produzir 2. Se quem quiser, então tem essa versão. Busque no YouTube Pandora, Covid-19, pessoas com deficiência. Se digitar essas 3 expressões, vai encontrar o filme Pandora, com essas entrevistas realizadas por Diego, nosso entrevistado. Diego Ferreira Lima Silva, muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado, Marcos. Diego Ferreira Lima Silva é doutorando, já concluindo a tese de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, UNB. Ele conversou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Aí, Marcos Aurélio de Carvalho, a entrevista da semana falando aí sobre os impactos da Covid-19 para pessoas com deficiência. A entrevista para você que chegou exatamente agora, já foi exibido, você pode voltar aí um pouco o vídeo e acompanhar com o Marcos Aurélio de Carvalho. Agora nós vamos falar de game de corrida acessível. Felipe Oliveira, é uma nova tecnologia? O que vem a ser isso? Me conte. É uma história que eu vou usar uma expressão para chamar ela, é da hora. É o seguinte, Wesley, uma empresa francesa que chama Arta France está querendo desenvolver um cinto inteligente para ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem. Beleza, até aí tudo bem, as empresas estão sempre testando esse tipo de solução, né? De vez em quando até chamam a gente para testar algumas coisas, a gente torce para que dê certo, né? Agora, para deixar isso seguro para os usuários, eles resolveram que vão testar isso, na verdade já testaram isso em videogames. Então usaram o Minecraft, mais especificamente alguns labirintos ali dentro do Minecraft, e também um jogo de corrida, que não sou um jogador, mas falam que ele é muito em alta velocidade, enfim, bem radical, que chama Trackmania. E, enfim, esse aparelho é acoplado a câmeras, né, e colocaram as pessoas para jogar usando esse cinto, pessoas com deficiência visual. A história foi tão interessante que o próprio desenvolvedor do jogo postou no Twitter os meninos jogando ali, testando, e disse que o jogo agora estava acessível, que todo mundo podia jogar. E a empresa já coloca no próprio site dela que tem tido bons resultados, que o tempo de treinamento para a pessoa conseguir usar o cinto desses e se locomover com eles e jogar direitinho o jogo também está cada vez menor conforme a tecnologia avança. E ela já está começando a testar isso em carro de verdade para colocar a gente para dirigir. Não sei se eu confio tanto, se eu vou tão longe, mas que é uma história saborosa e interessante, que dá vontade de acompanhar, eu acho que é, Wesley. Acompanhe, depois você traz aqui os detalhes pra gente no nosso De Olho na Inclusão. Você Felipe toma uma carona Oliveira. comigo, Wesley? Se eu estiver dirigindo com o meu cinto mágico? Não, eu prefiro ficar só com as suas observações. Eu estava aqui pensando, vai que o Gustavo também quer se candidatar a motorista da Uber, é melhor não arriscarmos nessa situação e ficarmos por aqui mesmo. Se não passar no treininho, a gente vai para dirigir, isso mesmo. Não, melhor ficarmos por aqui contando notícias, dando notícias boas para os nossos telespectadores. Ô, Gustavo Torniera, me conte sobre o Nubank que registrou alto número de atendimentos para pessoas com deficiência auditiva? Isso mesmo, Wesley. O Nubank registrou 7.000 atendimentos em 15 meses para pessoas com deficiência auditiva, em Libras, a língua brasileira de sinais. Esse foi um dado divulgado pelo blog Vencer Limites, do Estadão. O atendimento é feito por chamada de vídeo em parceria com uma startup chamada Pessoalize. Então, esse dado muito importante aí divulgado pelo Nubank. A gente lembra que em junho a ONCB, a Organização Nacional de Cegos Brasil, teve uma reunião com a empresa para relatar os problemas de acessibilidade no reconhecimento facial para pessoas cegas e com baixa visão. A empresa disse que ia disponibilizar, prometeu disponibilizar um sistema parecido via chamada de vídeo. Já ouvi algumas reclamações sobre isso, parece que o pessoal lá está tentando resolver, mas por enquanto a gente tem muitos problemas nessa tecnologia de reconhecimento facial para as pessoas cegas e com baixa visão, viu, Wesley? Mas o Nubank está realizando sim esses atendimentos aí via Libras, a língua brasileira de sinais. Vamos esperar que eles melhorem também, então, essa questão aí do reconhecimento facial, porque isso dá um trabalho que você faz ideia, porque eu sei que você já escreveu e já falou sobre isso, Gustavo Torniero. Daqui a pouquinho nós teremos ela, a dica cultural de Gustavo Torniero, de Felipe Oliveira, aqui no nosso De Olho na Inclusão. Mas antes, vamos falar de Teleton. Quem não sabe o que é Teleton, vai poder saber o que é o Teleton, Felipe Oliveira? Pois é, Wesley. Quem não conhece o programa vai poder saber a história inteira agora. Está saindo um livro que chama Laços de Gratidão, os 25 anos do programa. É um programa que acho que a maioria conhece, né? Que todo ano passa ali no SBT, fica no ar muitas horas para arrecadar recursos para a AACD,
Associação de Assistência à Criança com Deficiência. E eu não sabia, é uma coisa que a gente descobre lendo essas matérias sobre esse lançamento, sobre esse novo livro, esse formato de programa apresentado por muitas horas, com várias atrações, um apresentador ali animando o público e pedindo as doações, já vem de muitas décadas ali nos Estados Unidos. Profissionais muito famosos do entretenimento já comandaram eles. E aqui no Brasil, então, você vai poder conhecer como que o presidente do conselho da ACD convenceu o Silvio Santos, teve uma participação da Hebe Camargo também ali no meio, para que esse programa virasse uma realidade e já entrasse ali como algo tradicional da televisão brasileira. São mais de 20 anos de Teleton aqui no Brasil. Eu devo me recordar ali do primeiro ano ou do segundo ano do Teleton, mais de 24 horas no ar e sempre encerrava com o mestre Silvio Santos. Começava com o Silvio Santos, encerrava com o mestre Silvio Santos. Era um programa que eu gostava bastante. E aí você pode acompanhar agora toda a história no livro que o Felipe falou aqui pra gente. E Felipe Oliveira e Gustavo Torniero, esse livro não vale como dica cultural desta semana. Começa por você, Gustavo, qual é a sua? Wesley, eu vou nesse ritmo, então eu vou fazer um pequeno jabá, mas um jabá temático, porque já que a gente falou de Silvio Santos, eu vou indicar uma série sobre o Silvio Santos que saiu na semana passada pela Star Plus, que é o Rei da TV, a nova aposta aí do streaming da Disney, e eu tive a oportunidade de ser o consultor ali de audiodescrição dessa série. Então é uma obra que fala sobre a vida do Silvio Santos, uma biografia não autorizada, não é um documentário, é ficção ali, tem atores super famosos e é interessante e é claro que eu sou bem parcial para falar, mas eu gostei bastante da série, viu, Wesley? Tá certo, tá certo. Você, Felipe Oliveira. Tava esperando esse momento, eu sabia que você desde da hashtag eu tava esperando você imitar o Silvio Santos. Qual é a sua dica? Vamos dar a dica, Wesley. Vou falar uma série também, que eu tô assistindo agora, Atypical. Não sei se já foi recomendada aqui, mas de qualquer forma, peguei ela agora e gostando bastante de acompanhar. Talvez tenha alguma polêmica, uma questão que apareceu também ali na novela Todas as Flores, né? Tem um personagem com autismo, com o espectro que está no espectro do autismo, e é interpretado por um ator que não tem, né? Que não tem essa condição. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma série que trata do tema com bastante... Enfim, ao mesmo tempo ela consegue ser leve, mas mostrar questões importantes que estão colocadas no cotidiano desse rapaz e de toda a família, diverte, faz a gente pensar, tem empatia. Acho que quem assistir vai ter uma experiência bacana. Tá no Netflix. É isso, Felipe Oliveira, obrigado pela sua dica. E a dica que eu deixo para vocês dois agora e para quem está nos assistindo é: compareçam aos seus locais de votação e exerçam a cidadania. Domingo tem eleição e aí tem mais uma oportunidade do Tribunal Superior Eleitoral demonstrar que está fazendo um trabalho grande aí em prol da acessibilidade das pessoas com deficiência. O TSE, que acatou aí sugestões da ONCB, foi inclusive matéria da Folha de São Paulo, Gustavo Torniero. A gente discutiu sobre isso aqui no nosso programa, em um dos nossos programas passados, e aí o TSE parece que acolheu as nossas sugestões da ONCB, e a gente espera uma eleição mais acessível para quem não teve acessibilidade. No meu caso correu tudo bem, mas tivemos relatos aí de problemas, né? Com certeza, Wesley. A gente teve relatos de problemas de falta de fones de ouvido, de mesários que não sabiam ativar ali o sistema de acessibilidade para pessoas com deficiência, e a ONCB teve reunião com o TSE. O TSE disse agora que enviou recomendações aos TREs, então vamos esperar aí para ver quais são os resultados, né, disso. Obrigado, Gustavo. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Wesley. A gente estaremos aqui falando sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Felipe Oliveira, boa votação para você. Até a semana que vem não, você descansa, você tem esse privilégio. Descanso, vou estar festejando bastante, com certeza, um título de campeão brasileiro do Palmeiras, e volto aqui já com o meu troféuzinho, beleza? Tudo bem, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Um grande abraço para você que ficou aqui no nosso De Olho na Inclusão, e até a semana que vem. Tchau! De Olho na Inclusão.
As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.